Você está ouvindo ao Laços Podcast. Olá, sejam todos bem-vindos ao Laços número 29. Aqui é o Wendy Bittar. E eu sou Marina Arinelli e aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal. 15 dias se passaram e estamos aqui novamente para a gente falar sobre um assunto importante, principalmente para aquelas pessoas que estão com os animais internados. É verdade, Wendy. Algumas clínicas apresentam atendimento 24 horas, mas nem sempre o veterinário fica totalmente do lado do animal. Às vezes é só uma monitorização, o enfermeiro que fica, então a gente vai conversar bastante sobre isso. Então a gente vai falar um pouco sobre a importância da vigilância 24 horas com o veterinário e qual é a real função desse serviço para as clínicas, para os pacientes e os proprietários dos animais, né? Fica com a gente, mas antes vamos lá para os recadinhos da semana e a gente já volta. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, ouvinte do Laços, pela super audiência que tem só subido para o alto e além, para o alto e avante, não sei como é que fala, e o carinho que vocês têm demonstrado aqui pra gente, né? Realmente muito gratificante sentir que a gente está fazendo a diferença e que está fazendo um trabalho importante aí na vida de vocês. Aê, a gente tá só subindo. Também estou super feliz. E, aliás, eu convido você que está ouvindo Laços agora para acessar lá o nosso site, que é www.laçospodcast.com.br e deixa um comentário pra gente que a gente vai ler aqui no próximo programa. Isso mesmo. Então, manda aí sua crítica, seu elogio, sua sugestão, ou até mesmo uma dúvida que você pode ter, que a gente quer interagir com vocês, hein? Além disso, se você quer ter os episódios do Laço no seu celular gratuitamente e você tem iPhone, basta você ir lá no aplicativo chamado Podcast e na parte de busca você digita Laços Podcast, adiciona ele, pronto. Todo novo episódio você será avisado. Mas se você tem um Android, então baixa o aplicativo Podcast Addict e faz o mesmo esquema. Clique em busca, digita Laços e aperta em adicionar. Com isso você tem os episódios assim que eles forem para o ar. E esse episódio do Laços, ele faz parte de um projeto meu que eu tô começando agora e que visa atender clínicas e proprietários de animais na hora da urgência e da emergência. Ah, Marina, empreendendo, hein? Muito bem, a Marina tá lançando a Priori Emergência Veterinária. Isso mesmo, a gente tá empreendendo, porque como eu sou pós-graduada em Medicina Veterinária Intensiva, eu resolvi oferecer um serviço diferenciado para as clínicas. Ou seja, aquela clínica que não oferece o acompanhamento 24 horas ou que não tem um veterinário totalmente do lado do animal, basta entrar em contato com a gente, né, com a Priori, que a gente faz esse acompanhamento 24 horas do animal, quando ele está internado, com todos os equipamentos, todo o monitoramento e sempre com alguém do lado do bichinho para poder monitorar e ter certeza que ele está bem o tempo todo. Isso é muito massa, porque assim, tem várias pessoas, eu inclusive já levei meus animais em clínicas que não tem esse atendimento 24 horas, então agora seria uma oportunidade delas oferecerem esse serviço, né, contratando uma terceirizada que seria a Priori, por exemplo. Acho muito legal, porque eu não preciso abrir mão do veterinário que já acompanha meus cachorros há muito tempo, só porque ele não tem uma clínica 24 horas. Porque eu acho muito interessante, ou você leva o cachorro numa clínica que existe o serviço de 24 horas, ou você leva pelo menos numa clínica que vai ter um terceirizado, por exemplo, como que faz esse serviço da Priori, né? Porque se numa emergência você precisar, você tem que mudar o seu animal de veterinário, que ele nunca ouviu falar do seu cachorro, não sabe do histórico dele, para acompanhar ele no momento da emergência, é complicado, né? Então é legal, eu acho muito massa isso, principalmente para as empresas, para as clínicas que não atendem 24 horas, não tem estrutura para emergência 24 horas, começar a atender, muito massa. Muito massa, também tô na mesma porque legal. Na verdade a ideia surgiu justamente dessa necessidade, né, então dessa necessidade de você não deslocar, porque realmente é isso, as pessoas são muito ligadas ao veterinário que cuidou a vida inteira do paciente, e aí numa hora de dificuldade você se desloca para o outro, mas não é a mesma, às vezes não é a mesma empatia ou o mesmo carinho, né, que o veterinário de anos que atendeu ele desde filhote tem, como, né, um veterinário aí que você vai pegar numa situação
situação de emergência, numa situação bem momentânea. Então a gente ainda está montando o site, ainda está montando o folheto, mas se você se interessou e quiser entrar em contato comigo, pode mandar. Se você quiser, tiver dúvidas ou tiver algum interesse no serviço, pode mandar um e-mail para mim, que é marina.arinelli, com 2 L's e I no final, @gmail.com. Ou no Facebook, que a gente já tem a página, que é Priori Emergência Veterinária. Lembrando aqui, gente, mais uma vez, que o laço só é possível graças ao apadrinhamento da Fernanda Siqueira, a Maria das Graças Salles e Isabela Solinas, que estão com a gente todos os meses. Isso mesmo, para ajudar, basta doar R$1 por mês e você já contribui com o Laços. Então é só você acessar o padrim.com.br/laçospodcast e contribuir. Muito massa. O que a gente faz com esse dinheiro? A gente faz anúncio no Facebook para aumentar o número de ouvintes. A gente investe, por exemplo, a ida a feiras, como a gente foi esse ano, na Pet South America, que tem gastos, né, gente? Então, a gente não está sendo pago com esse dinheiro. A gente está investindo no Laços para trazer mais ouvintes e, assim, aumentando o número de ouvintes, aumenta o número aí de animaizinhos beneficiados com tanta informação gratuita, não é? Isso mesmo, Laços. Ajudando todo mundo. Vamos então começar o nosso bate-papo. Marina, explica pra gente como identificar uma emergência veterinária. O que é emergência? Meu cachorro tossiu. É uma emergência veterinária? Não é uma emergência. Coceira? Não é uma emergência veterinária. Na verdade, assim, ó, a gente separa emergência como qualquer situação que possa colocar o seu animal em risco de vida, né? Em risco de morte, na verdade. Então, toda vez que o meu paciente ele estiver numa situação que possa levar ele a uma morte, isso é uma emergência, você tem que correr e ser atendido o mais rápido possível. E aí existem as urgências também, que são... O animal não tem esse risco de morte iminente, né? De qualquer hora ele vai morrer, pode parar a qualquer momento, mas é uma situação grave em que você precisa procurar e ser atendido o mais breve possível, mas não imediatamente, tá? Então existe essa diferença nessa classificação. E quais são as principais emergências veterinárias? Principais no sentido de quais são as mais recorrentes? O que geralmente você mais recebe, né? De paciente com quais problemas? Então, normalmente, na clínica, a gente recebe mais os animais traumatizados. Esse acho que é o carro-chefe da emergência nas clínicas. Então, aquele cachorro que brigou com outro cão, ou um gato que foi atacado por um cachorro, que sofreu algum tipo de queda ou atropelamento, gato que cai de andar, né? Ou alguém que possa ter batido, nesse sentido. Então, os traumas eu acho que são o carro-chefe da emergência inicial, Mas existe também as queimaduras, existem os cães que foram afogados, casos de problemas respiratórios, animal que tem problema cardíaco, que não consegue respirar bem. Acho que basicamente são esses, assim, esses são os mais prioritários, assim, que a gente tem com mais rotina, né? E daí nem todos esses casos vão precisar de acompanhamento 24 horas, né? Pode ser uma emergência ali, atendido, resolveu, vai para casa, né? Depende, na verdade, de como que o paciente vai se comportar de frente com aquele fato que aconteceu, né? E qual a gravidade que ele chegou dentro da clínica. Quando a gente fala em atendimento 24 horas, né? A gente tá sempre pensando num paciente que pode ter uma instabilidade a qualquer momento. Então, ele tá indo bem, ou ele chegou muito ruim, a gente não sabe se ele vai evoluir bem ou não. E aí a gente precisa estar ali olhando. E tem pacientes que vão bem até certo ponto, depois eles começam a ter piora. Então a gente sempre tem que estar de olho, porque o paciente de emergência é uma coisa que normalmente acontece muito rápido, é uma mudança muito brusca no corpo dele, e aí o corpo tem que conseguir se adaptar a isso e nem sempre ele consegue. Então a gente monitora e medica durante todo esse período para que o corpo consiga se adaptar e sobreviver àquela situação, né? E daí só interna, no caso de internação, só interna se não for possível esse acompanhamento em casa. Por exemplo, tem coisas que acontecem que você fala, fica de olho nele, fica de olho porque está em observação, mas dá para levar para casa, porque no caso de um gato, por exemplo, que se estressa muito com a ida, acho que mais até do que o cachorro, com a ida ao veterinário e tal, e ficar
jaulinha ali, né, que tem que ficar, né, quando tá em observação e tal. Então leva para casa para ele ficar um pouco mais calmo, mais tranquilo, mas fica de olho, não deixa sair, fica em cima. Então quando não dá para fazer esse acompanhamento em casa, aí tem que ficar na clínica mesmo. Quando não dá tem que ficar. Muitas vezes a gente consegue até, dependendo, como eu falei, que depende muito do que aconteceu. Então, por exemplo, vamos pensar que foi um atropelamento, uma coisa simples. Às vezes a gente chega na clínica, monitora ou fica em observação por algumas horas pra gente ver se não vai ter nenhum risco de hemorragia ou uma coisa mais séria. E depois libera o paciente medicado pra casa, pra que ele não tenha dor, nada. Mas depende da intensidade do que aconteceu. Então, assim, tem alguns casos, dependendo de como o paciente chega na clínica, que não tem possibilidade de mandar para casa, o que às vezes acaba batendo com o problema financeiro, né? Que às vezes a pessoa não tem condição financeira de bancar esse internamento. Só que a gente tem que pensar que é uma vida e que precisa de um acompanhamento, porque é um momento crucial ali, né? Se o veterinário pediu para ficar, com certeza porque o quadro é grave. Então ele precisa estar de olho, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa que o animal pode parar. Agora é uma coisa mais simples, às vezes o veterinário pede só um período de observação. Olha, deixa ele aqui na clínica, a gente vai observar ele, ver se vai estar tudo bem, até o fim do dia eu te libero, ou até a manhã seguinte, aí depende de qual horário que isso aconteceu, então até o período seguinte eu te libero que vai estar tudo bem, mas é muito variável. Normalmente, como a emergência, ela põe uma situação de risco de morte, então a gente acaba normalmente internando, dificilmente os casos que a gente não interna. Para ter esse período de acompanhamento mesmo, que é importante, né? Sim, porque assim, a gente tem que estar sempre atento e que a emergência, ou por exemplo, nem tudo que eu vejo por fora tá tão bem dentro quanto está fora, né? Porque às vezes já peguei, por exemplo, gatos que foram atacados por cães e que você olha por fora não tem um furo, não tem nada, mas por dentro você tem uma lesão assim muito massiva, hemorragia interna. Então às vezes você olha e fala, acho que não aconteceu nada, tá tudo bem, mas internamente tem muita coisa acontecendo. Então toda vez que acontecer uma situação dessa, o ideal é que você leve pelo menos para uma avaliação veterinária, para ele ter certeza de que não tem nada a mais acontecendo com esse animal e que assim, nossa, mas estava tão bem e de repente morreu. Não, na verdade não estava tão bem, estava ruim porque internamente estava tudo danificado, né? Sim. E daí como que funciona isso lá nos bastidores? Vamos supor, eu deixei meu cachorro, ele tá convulsionando porque tem um problema, sei lá, de diabetes, tô pensando numa coisa que aconteceu aí comigo, né? Então, tô baseados em fatos reais aqui. Daí eu levo o cachorro em emergência, convulsionando, e precisa ficar sendo acompanhado. Deixo ele lá internado. Como que é nos bastidores? Ele sai daquela mesinha, da salinha, depois que é estabilizado, é levado pra dentro, e aí? Então, aí assim, vai variar de que serviço que você tá levando, né? De clínica para clínica. Então, por exemplo, você tem clínicas que tem uma internação simples, que é uma monitorização básica, e você tem clínicas que tem suporte de... hospitalar, assim mesmo? Monitorização mais intensa é tipo uma UTI ou uma semi-intensiva, que vai te dar um suporte um pouco mais adequado. Então, assim, depende do lugar que você leva, o animal ele é tirado da mesa, vai para uma outra mesa, vai ser medicado, vai ser colocado no soro, vai pegar todos os parâmetros, coletar os exames de sangue necessários, né? O que for permitido fazer naquele caso vai ser feito. E aí esse animal ele vai para uma gaiolinha, aí depende da gravidade. Então, por exemplo, o seu cachorro que foi convulsionando, provavelmente ele recebeu medicação, às vezes medicação de forma contínua, e ele vai para uma gaiola onde ele vai ficar sendo assistido ou monitorado. Uma internação simples, vão ter, às vezes, um veterinário, um auxiliar, ou 2 auxiliares, depende, lógico, do fluxo, que vão olhar vários animais ao mesmo tempo. Então, não é uma monitorização única. Né? Uma monitorização personalizada. Ali é uma monitorização completa. Então, se a pessoa tá mexendo em um cachorro, olhando o outro, mexe em um, tá de olho no outro, se o outro piorar, ela guarda um, pega o outro. Então, assim, é como se fosse uma enfermaria de um serviço hospitalar humano. Não fica uma pessoa do seu lado ali olhando você, tudo que você tá fazendo, né? Ela vai lá, medica, vai lá olha o outro, e vai circulando. Então, seria uma internação básica. Aí, uma internação semi-intensiva ou
de UTI mesmo, você acaba tendo diminuição do número de profissionais pelo número de paciente. Então é uma coisa mais exclusiva. Se você tem, por exemplo, um hospital que tem um serviço de UTI, pode ser que fique um veterinário para cada 2 pacientes, ou um veterinário ou um enfermeiro para cada paciente, ou um veterinário para 3 e um enfermeiro para 2. Então, assim, é um serviço muito mais condensado, entendeu? Entendi. Tem muito mais gente olhando o seu animal e muito muito mais atento ao que pode dar de errado. Então, assim, o que eu acho que é extremamente importante como clínico, né? Como quem atende o animal. Ele tem que olhar e conseguir conseguir fazer um prognóstico. Então, qual a gravidade que aquele animal e qual a chance dele viver ou não e para onde ele tem que ser encaminhado. Olha, é um caso mais simples que eu consigo monitorar na minha internação. Então, vai para internação. Não, é um quadro grave, eu preciso de uma UTI. Então, se eu não tenho, eu encaminho para um lugar que tenha, ou hoje, né, se eu não tenho, eu chamo alguém que possa fazer isso para mim. Então, quem tem que ter essa diferenciação de saber o quadro do seu animal é o clínico que vai receber. Então, mas se eu estiver desesperada e eu me oferecer pra ficar olhando o meu animal, eu quero ficar sentado do lado dele, olhando ele, eu tenho essa disponibilidade de fazer isso. E se precisar de alguma coisa, eu grito, socorro, está acontecendo tal coisa. Facilitaria a vida dos veterinários, não? Não! Falar com veterinária, não. Nem sempre. Lógico que assim, se você tem um paciente só e uma pessoa que tem disponibilidade, você tá sozinho e essa pessoa vai te ajudar, ótimo. Agora, é que acaba tendo muito envolvimento emocional. Então, assim, você tem a disponibilidade, você senta lá, mas aí ele vira diferente, que talvez é uma coisa normal pro quadro, e aí você já começa a gritar e chamar. E aí todo mundo tem que parar e sair correndo, porque tem uma proprietária do lado, você vai dar, né? Não Sim. que seja mais atenção, mas você tem que acalmar a pessoa também. Então, dependendo... vai desviar a atenção. Exatamente. Então, muitas vezes, com o proprietário do lado, não funciona bem. A verdade é. Depende, lógico, de lugar para lugar. Eu sei que em alguns lugares em São Paulo tem alguns hospitais que já disponibilizam, tipo, leitos com acompanhante, a pessoa pode ficar. Nossa, que chique. Maior. Até porque você, assim, se você tem uma internação simples, que você tem, vamos pensar 10 gaiolas, você não vai conseguir deixar 10 pessoas lá dentro, cada um olhando o seu paciente. Teria que ter uma ala exclusiva para isso. Então, assim, na maioria das clínicas que eu conheço, não teria essa viabilidade por conta disso. Mas eu já tive, por exemplo, pacientes que vão fazer uma cirurgia e vão se recuperar da anestesia, e a pessoa quer acompanhar, ou tem medo, quer ficar perto. Eu já disponibilizei, às vezes, uma sala, num dia que estava mais tranquilo, e a pessoa ficou na sala com o paciente até ele acordar 100%. Mas dependendo da emergência, a pessoa do lado acaba mais atrapalhando do que ajudando, porque entra o envolvimento físico e aí acaba entrando o estresse do veterinário em querer salvar, né? Entra todo, acho que um lado psicológico que atrapalha, né? Que você começa a sobrecarregar demais. E aí a gente começa sozinho, às vezes a gente pensa melhor e raciocina melhor, porque não tem aquela pessoa que você tem que acalmar também. E aí fica... é mais um trabalho, né? E também eu acho que se eu tivesse meu cachorro, meu gato internado, eu não gostaria que tivesse uma pessoa estranha lá do lado dele, não. Vai que ele se mete a fazer alguma coisa errada, né? Não se for deixar alguém que deixe numa salinha só proprietário e aquele animal específico, não vai se meter com o bicho dos outros. Exatamente. Então tem tudo... Então são muitas coisas envolvidas nisso. Exatamente. Então tem todo um porquê do protocolo que vem sido seguido, né? Não é porque o veterinário não quer que você veja alguma coisa de errado que ele tá fazendo e tal. Tem todo um estudo, todo um porquê, todo um histórico aí de vida de clínica, né? Que é assim, que foi montado dessa forma, que assim é a melhor maneira. Existem as exceções, como a Marina falou, existem clínicas que já trabalham com isso, como ela falou em São Paulo também, devem ser hospitais mesmo, né? Clínicas chiquérrimas, imaginam, mas provavelmente uma coisa bem assim, um quartinho para um e para outro, uma coisa bem VIP mesmo, né?
Com certeza. Existe. E essa coisa é legal você falar assim de protocolos, porque muitas vezes o que acontece, e se a gente for pensar, acontece na medicina humana também, se você leva uma pessoa em emergência, muitas vezes o paciente ele é levado pra dentro e aí depois alguém vem conversar com você, até porque você vai fazer a parte prática de assinar os papéis, de dar os dados, de falar o que aconteceu. Então tem toda essa preocupação de você separar, porque as coisas precisam meio que acontecer tudo ao mesmo tempo, tanto a parte burocrática quanto o atendimento do animal. E a situação de emergência às vezes exige que você, para pegar a veia, por exemplo, mais de uma vez, que você faça às vezes uma massagem cardíaca que você vai apertar o animal, e aí às vezes um leigo acaba se chocando com aquela situação e pode difamar de uma forma também diferente. Ele furou 3 vezes para pegar a veia, mas um animal em emergência que às vezes não tem pressão suficiente, às vezes você fura mais de uma vez. Porque então, some a veia. Exatamente. Então às vezes até por uma intenção de proteção à clínica, ao estabelecimento, né, tem que ser feito o protocolo direitinho, tem que levar para dentro, tem que separar em um momento, depois vai ser juntado, vocês vão se ver de novo, logo após a estabilização do paciente, né. Cada lugar, lógico, que tem o seu protocolo individual, né, também a gente fala isso de uma maneira meio que geral, mas cada lugar atende de uma maneira, né, também. E tem essa questão do estímulo também, né, que eu lembro que isso aconteceu também nessa ocasião aí da convulsão, que eu queria muito ficar com ele, porque ele estava passando, ele não tinha passado a convulsão, e ele queria que o veterinário falou que eu poderia ir embora e que o cachorro ficaria em observação, e eu não queria largar ele lá, eu queria que saísse só quando acabasse a convulsão. Daí ele explicou pra mim que seria interessante eu ir embora, porque o fato de eu estar ali fazendo carinho e conversando com o cachorro, por mais que eu estivesse extremamente nervosa, eu tava com uma voz calma tentando acalmá-lo ali, mas eu estava nervosa, e é lógico que ele sente. Então ele falou que seria interessante que eu saísse pra ele ficar quietinho, pra ficar no escuro, sem estímulos de luz, sem estímulos de mão, de tato, de ouvir, né? Ouvir a minha voz e tal, que isso poderia excitá-lo, mas ainda seria melhor pra ele se acalmar, né? Não, sim, com certeza. Porque, por mais assim, os animais, eles têm uma ligação muito grande com o proprietário, né? E assim, no seu caso foi uma convulsão, realmente a convulsão tem que ter um ambiente mais calmo possível. Então, tá certo, a gente tem que deixar o animal mais tranquilo para tentar evitar novas crises, né? Mas até mesmo, por exemplo, numa situação de emergência, às vezes o cachorro, primeiro que ele sente o seu nervosismo, né? Então você tá lá falando calma, mas a sua energia tá nervosa, tá ansiosa, né? Então isso ele vai captar também. Ou uma outra situação de emergência que o animal chega, ele vai querer às vezes demonstrar uma melhora para você, ele vai querer se esforçar e às vezes um esforço além do que ele precisa fazer. Então naquele momento ele precisa às vezes repousar, receber a medicação e todo o atendimento. E não ficar, assim, querendo ficar com você, pular pra ficar com você, ou se esforçar pra te mostrar que ele tá bem, pra tentar acalmar às vezes. E aí isso acaba atrapalhando também um pouco o próprio organismo a conseguir se equilibrar. Porque a gente precisa de tempo pra que isso passe, né? É bem delicado. Às vezes não é má educação do veterinário pedir pra que você saia. Tá certo, não é uma má vontade, nem nada disso. E Marina, o estagiário é legal? É legal no sentido de, não onde necessariamente é legal pela lei, mas é ok deixar um estagiário ficar olhando o animal durante a noite? Por exemplo, tem clínicas que tem o veterinário responsável e tem estagiários que trabalham no auxílio ali, né, todo o funcionamento da clínica, mas de noite, 24 horas, tem que ficar um veterinário mesmo, né? Alguém tem que ficar. Perante a lei, na verdade, acho que em 2011 ou 2012 lançou uma lei, o Conselho lançou uma resolução que ele começou a mudar um pouco os parâmetros da clínica e é obrigatório. Na verdade, se você oferece o serviço de internação, você tem que ter alguém que acompanhe este animal e, no caso, tem que ser um médico veterinário, porque é o único que é capacitado legalmente a medicar e atender o paciente, né? Nenhum estagiário e nenhum enfermeiro, por lei, ele é permitido fazer, às vezes, até medicação, né? E a gente também não usa o termo enfermeira, a gente usa o termo auxiliar veterinário, então não é a mesma coisa. Então, obrigatoriamente, você tem que ter alguém que esteja junto com o paciente
durante todo o tempo. Não necessariamente a clínica precisa ser 24 horas e fazer atendimento noturno, mas uma vez que você oferece a internação durante a noite, você precisa ter alguém que esteja próximo ao animal olhando ele. Então, legalmente, isso é possível. Se você, por exemplo, não, a minha clínica não é 24 horas, eu não tenho ninguém que durma. O correto é falar, olha, fulano de tal, minha clínica não é 24 horas, eu não durmo com os pacientes, então eu vou liberar ele para casa. Então, nesse caso, ele dorme em casa e retorna no outro dia de manhã, se a doença dele permitir. Se a doença não permitir, aí tem que ou encaminhar para algum lugar que faça o serviço noturno ou chamar alguém que possa ficar durante a noite com esse paciente. Que daí seria esse serviço que você está trabalhando agora. Isso, o meu serviço. Essa prestação de serviço. A minha empresa, ela vai prestar esse serviço, ela oferece esse acompanhamento noturno. Não necessariamente é só o noturno, é o acompanhamento do paciente grave, seja qualquer hora que ele precise, porque às vezes no meio de uma internação simples, vamos pensar que a gente tem uma clínica que seja bastante movimentada, que tenha muitos animais, mas que chegue um paciente grave. E mesmo ao longo do dia não vai ter uma pessoa que faça o acompanhamento único daquele animal, né? A empresa também faz esse serviço de oferecer esse serviço mesmo ao longo do dia. E que vai depender bastante da necessidade, né? Da clínica, do paciente em si, o quanto ele precisa estar sendo monitorado desde que ele chega. Eu acho que é um trabalho legal tanto para o cliente, né, para o animal, claro, e para a clínica, né, que daí fica mais tranquila, que tem alguém olhando ali, porque afinal é um animal que continua estando sobre a responsabilidade da clínica que você levou, né. Da responsabilidade eu digo assim, se Deus me livre, aconteceu alguma coisa, se tiver algum questionamento, alguma coisa que você vai verificar o que aconteceu, pelo bem ou pelo mal, independente, a responsabilidade do bom ou do mau resultado continua sendo da clínica, não? Sim, o estabelecimento que pegou o animal que é o responsável por ele, né? Isso. E é lógico que assim, toda situação de emergência, se você se encontra numa situação de um animal grave, você tem que entender que se ele está grave, porque ele tem risco de morte iminente, a qualquer momento ele pode vir a falecer. Então não é fácil, não são situações fáceis, mas o proprietário tem que estar ciente de que aquela situação exige alguém do lado o tempo todo, porque é uma situação muito grave. Se não fosse tão grave, ele estaria na gaiola como todos os outros, sendo medicado e acompanhado de uma maneira um pouco mais simples, né? Sim. Marina, acho que deu pra dar muita informação hoje, hein? Acho que deu para o pessoal entender como funciona um pouco esse serviço, até o serviço de internação mesmo, para quem tem um animalzinho lá, que é importante a gente saber como funciona para poder também ficar tranquilo em deixar ele lá, né? Mas acho que nos bastidores, né? Isso, e eu acho que assim, a questão chave é sempre questione o veterinário, a clínica que você tá levando, porque a gente fala, lógico, de uma maneira muito abrangente, né? Mas cada estabelecimento funciona de uma maneira, cada estabelecimento tem um jeito de funcionar por conta de equipe, por conta até da experiência profissional de cada veterinário. Então sempre pergunte para o seu veterinário de confiança se aquela é a melhor situação, né? Como é que funciona o serviço dele, para que você tenha sempre mais e mais confiança em quem você leva. Isso, esse questionamento eu acho interessante, que não é só para questionar no sentido de saber se está fazendo certo. Você ouvindo, você questionando e tendo uma explicação clara e sabendo exatamente o que vai acontecer, você fica mais tranquilo, né? Não, com certeza. Porque aí, assim, você sabendo a verdade, você entrega de coração sabendo, então tá ótimo, vou entregar, fica com o meu bichinho, vai dar tudo certo, ou, né, faça o melhor possível por ele. E essa tranquilidade é extremamente importante até pra recuperação do próprio animal, né? Eu lembrei de uma coisa muito importante. Muito, muito, muito importante. Eu, na minha leiguice, simplesmente no meu conhecimento de paixonite por animais, eu acho muito importante o proprietário ou alguém da família ligado ao animal
e em todos os horários de visita. Se possível, pelo menos um horário de visita no dia, ele ir conversar, fazer um carinho e ficar um pouquinho ali. Não é verdade, Marina? Verdade verdadeira. Nossa, é muito importante. Muito importante, é. Eu acho que assim, até pro animal ver que ele não foi abandonado, às vezes aquele cachorro que não come quando vê o dono come, às vezes aquele cachorro que tá mais caído, vê o dono, ele se anima. Então, assim, a visita é importante, salve aqueles casos em que o animal não pode se agitar. E aí a visita do proprietário agita demais o animal e ele não pode por conta de uma cirurgia de alto risco, de uma coisa mais grave. Então, salve... daí vai da orientação do veterinário, ó, não, por enquanto não venha, né? Salve essas situações muito específicas, de maneira geral, é extremamente importante, porque daí você também passa a confiança, a tranquilidade pro animal, né? E você estimula ele a se esforçar a melhorar. E explicar pra ele, ó, você ficando boazinho, você vai pra casa, conversar com ele. A gente já fez um podcast aqui que eles entendem, né, Marina? Entendem. E às vezes você fala assim, ó, come que você vai pra casa, hein? Você comer, amanhã você vai embora. Várias pessoas voltam a comer, impressionante. Impressionante, isso aí. Mentira, mas eu já vi acontecer algumas vezes. Não, eu acho importante esse vínculo clínica, animal, veterinário, né? Todo o veterinário, o envolvimento proprietário, cachorro, tudo isso é super importante pra recuperação de um animal doente. Exatamente. Então fechamos aqui com chave de ouro, com essa super informação final, avassaladora. Dicas importantes. Super. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E mandem aí seus recadinhos pra gente, hein? Um beijo. É isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, comentário, entra lá no site, deixa com a gente. Se tiver sugestão de tema, quiser saber de mais alguma coisa, vai lá no site, deixa o comentário que a gente vai ler com muito carinho e fazer sempre o melhor para vocês. Obrigada, até o próximo programa. Um beijo. Beijo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.